Galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, eu quero antes de mais nada agradecer a cada um de vocês que gostam dos meus vídeos, gostam do que eu falo e pedir que vocês continuem, que vocês comentem, compartilhem, curtam bastante, dê o seu joinha e se puderem, se inscrevam no meu canal para que eu tenha mais visualizações. Já deu para perceber que meus vídeos não são editados, eu converso com vocês aqui como eu converso numa roda de amigos. Aliás, eu tenho vocês que como os meus amigos, literalmente como os meus amigos. São pessoas que ouvem o que eu falo, pessoas que dão ali as suas opiniões. Então, assim, eu agradeço muito e peço que vocês, por favor, inscrevam-se no meu canal, me ajude a mais tarde eu ser monetizado. Todo mundo quer e com certeza eu vou ter mais condições de gravar uns vídeos melhores, com melhor som, com melhor imagem, enfim. É isso que eu peço a vocês. Pessoal, antigamente a grande mídia, os grandes jornalões, como são chamados, eles informavam a população, hoje eles desinformam. Só que com as redes sociais, você escuta uma reportagem, você vê uma reportagem no Jornal Nacional, que é o jornal que já teve mais credibilidade no Brasil, e hoje não é mais assim. Por quê? Porque eles mais que desinformam a população do que informam, porque às vezes eles dão uma notícia ali maquiada, uma notícia camuflada, eles falam ali o que eles querem que a população saiba. Ainda bem que hoje, com as redes sociais, a gente fica sabendo. Às vezes você vê uma reportagem no Jornal Nacional, aí depois você vê nas redes sociais, você vai verificar, aquilo que você ouviu ali não tem nada a ver com o que realmente está acontecendo. Eles camuflam. Eu vi tem umas imagens aí de um pessoal comemorando a prisão do Maduro, e depois eu fui verificar, eu vi umas bandeiras da Argentina ali, não tem nada a ver, não é na Venezuela, é uma reportagem ali, entendeu? Que as pessoas estão comemorando uma vitória da Argentina no futebol e colocaram aquilo ali como se fosse na Venezuela. Trouxeram aquela reportagem ali, sabe lá, aquela imagem, sabe lá de quantos, 3, 4 anos atrás. Então, assim, é isso que eles fazem, entendeu? Mas nas redes sociais a gente vai atrás, verifica e vê o que é verdade ou não. Porque que tem muitas fake news, muitas mentiras nas redes sociais, tem, ainda mais vindo da extrema-direita, porque nós temos que entender que a extrema-direita nunca gostou, nunca foi a favor do povo brasileiro, do povo em lugar nenhum, não é só no Brasil. O Donald Trump, ele invadiu a Venezuela, fez tudo isso, que sequestrou o presidente venezuelano, fez tudo isso em prol da democracia? Não, nós sabemos que foi para roubar o petróleo, como já foi dito aqui, todo mundo está falando. Então nem vou mais repetir isso. Então, no entanto, o quintal dele lá, literalmente o quintal dele, o quintal da Casa Branca ali nos Estados Unidos, os estados americanos ali, quase todos sucateados, as pessoas passando necessidade, a educação está andando para trás nos Estados Unidos. Então, assim, a extrema-direita, onde eles põem a mão, e faz isso porque o Donald Trump está governando ali, ele está fazendo tudo isso para repor o dinheiro, mais de 1,5 bilhão de reais que os grandes empresários ali do petróleo investiram na campanha dele. Ele está fazendo isso para pagar. Então, assim, está vendo agora o Maduro, a acusação de narcotraficante, de chefe de terrorismo, já foi tirado dele. Isso não procede. Então, assim, tudo aquilo que o Donald Trump fez desde quando ele assumiu e o que ele vem fazendo, depois é o contrário, ele recua, porque foi assim, com aquele monte de tarifaço que ele impôs, mais de 120 medidas quando ele assumiu, voltou atrás em quase todas, ou quase na totalidade. Ele queria anexar o Canadá, a Groenlândia ele está falando de novo, até em comprar a Groenlândia, olha que coisa. Então, assim, anexar o Canadá aos Estados Unidos, quando os estadistas do Canadá, vamos dizer assim, o primeiro-ministro, enfim, quando eles bateram de frente com ele recuou. Mas é assim em todo lugar. Ele fica falando de ditadura, ele é a favor de ditador. O Volodymyr Zelensky é ditador, lá o príncipe da Arábia Saudita lá é ditador, os caras são todos ditadores e ele está ali do lado dos caras, ele aperta a mão dos caras, ele baba os caras, porque são ricos como ele é. Que ele é realmente bilionário, trilionário, sei lá, ele é muito rico. Então, assim, aí o cara faz aquilo que ele fez na Venezuela no final de semana e vai jogar golfe. O cara é arrogante, ele é doido.
ele é maluco, ele está fazendo como o Hitler fez. Ele invadiu um país, ninguém fez nada, invadiu outro, ninguém fez nada, foi invadindo, foi tomando conta e as pessoas ali assistindo, principalmente os Estados Unidos, ficaram assistindo ali de camarote. Quando o Hitler invadiu a Rússia, eles ficaram ali saltitante, o presidente da época dos Estados Unidos ficou ali torcendo para que ali explodisse tudo, porque eles sempre tiveram na época a tal da Guerra Fria contra a Rússia, no caso da época contra a União Soviética, e ele queria que arrebentasse. Se ferrou, porque foi exatamente o Exército Vermelho, o Exército Soviético, que venceu a guerra literalmente. Quem fez os alemães se render foi o Exército Soviético, o Exército Vermelho, o Exército Comunista, como eles chamam. Então, assim, eles sempre ficaram ali, eles sempre interviram. Por que agora está acontecendo aquela miséria total no Haiti e eles não tomam providência ali para depor os comandantes ali do regime ditador do Haiti? Sabe por quê? Eles não mandam, nem militares para lá, eles não mandam. Sabe por quê? O Haiti não tem nada. Não tem petróleo, não tem diamantes, não tem nada que interessa a eles. Ele quer que se explodam, quer que o povo morra. Que Haiti? Não estou nem aí, isso aí não existe. Para eles não existe. É assim que eles são, não adianta pensar do contrário. A Venezuela não. Apesar do petróleo não ser de tão boa qualidade, mas é a maior reserva de petróleo do mundo hoje, quem tem é a Venezuela. Então, assim, não adianta pensar do contrário. Só que a grande mídia não divulga a coisa da maneira certa. Eles falaram desse recuo que teve do Trump, mas eles dão uma maquiada. Eles não divulgam realmente o que está acontecendo. Esse que é o problema. Então, hoje eles mais que desinformam a população do que informam. O Fantástico faz uma matéria de mais de 1 hora, entendeu? Literalmente, tudo aquilo que eles falaram no Fantástico domingo, 1 hora falando sobre o que aconteceu na Venezuela ali, literalmente ao lado, dando ênfase, apoiando o que o Donald Trump fez. Agora, ontem, depois de tudo que aconteceu ontem, de todo esse recuo, quer dizer, aquela 1 hora que eles ficaram ali no ar falando daquilo, perdeu totalmente, ninguém nem lembra. Eu acho que se você perguntar a todas as pessoas que viram o Fantástico domingo do que estava falando, ninguém lembra. Não lembra. Agora, o que a gente fala aqui nas redes sociais, as pessoas lembram, muitas vezes acontece uma coisa, a pessoa vai verificar. Deixa eu ver o que aquele cara estava falando, se é verdade. Aí chega ali e vai ver aquilo que eu disse aqui, que nós falamos aqui, eu estou falando mas assim, tem todos nós, tem pessoas como o professor José Fernandes, que eu sempre falo dele, que é um cara literalmente muito preparado para isso, a Andréa Gonçalves, o pessoal do ICL, o Tiago dos Reis. Então, assim, você vai ver o que a gente fala aqui, é tudo aquilo que realmente está acontecendo, na íntegra, popularmente falando, na linguagem que o povo entende. E aquilo que você vê, aqueles comentaristas, especialistas em política, não sei o que lá, eles falam aquilo que a direção dos programas lá mandaram, é para falar isso aqui e pronto. Você viu o que aquela mulher falou, aquela jornalista que quis ferrar o Alexandre de Moraes? Nada, tudo mentira, tudo narrativa. Então, hoje, eles não têm mais credibilidade por isso. Estão perdendo audiência por isso, porque o Fantástico hoje mesmo, que é chamada revista eletrônica, não tem, entendeu? Eles não têm metade da audiência que eles tinham há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Jornal Nacional, idem. É tanto que o William Bonner começou a se sentir ali abandonado pelo público, vamos dizer assim, pediu para sair. Ele pediu para sair, literalmente, entendeu? Ele vai apresentar o jornal, o Globo Repórter. Você imaginar o cara ali que foi o âncora, o senhor do Jornal Nacional durante tanto tempo, o redator, o apresentador, e vai apresentar o Globo Repórter, um troço quase insignificante, que a pessoa quase não aparece. Então, assim, é o que está acontecendo, a audiência está acabando, o povo está desistindo de ver essas coisas que desinformam. Então, pessoal, eu procuro falar com vocês aqui aquilo que eu vejo ali e dou aqui a minha opinião. Quando eu falo de regime militar, de ditadura, é porque eu vivi. Eu vivi isso, entendeu? Como criança e depois como adolescente, como adulto. O regime militar começou em 64, eu tinha 8 anos. Foi até 85, até 1985, entendeu? 21 anos de regime militar. Então, eu já era pai quando o regime militar
quando o Figueiredo ali realmente permitiu que houvesse aquelas eleições indiretas, enfim, quando acabou o regime militar, eu já era pai. Então, assim, não é brincadeira. Então, eu vivi isso. Eu falo aqui, quando eu falo do regime militar, eu vivi. Eu não sou contra militar nenhum, eu não sou contra. Eu só acho que o Brasil tem partido político demais, eu acho que deviam ser bem menos. Era menos bagunça, era menos ladrões, porque quanto mais partido tiver, quanto mais candidatos tiver para concorrer a alguma eleição, mais roubo vai haver, e aqueles que entrarem ali nos partidos menores vão tentar crescer, vão tentar roubar para fazer alguma coisa, e os que já estão lá em cima nos partidos de elite vão se segurar aquilo para não perder a mamata e continuarem ali no seu pedestal de senhores, entendeu? Que tem imunidade parlamentar, que tem fórum privilegiado, que são literalmente, não podem ser punidos pelos roubos que cometem, pelos crimes que cometem. Eu sou contra isso. Agora, o militarismo brasileiro, tem que haver uma reforma no militarismo brasileiro, tem, sabe por quê? Para o soldado entender que o povo, eles ali representando o povo, e o povo que ele representa é o pobre, é o trabalhador, literalmente, é 90% da população brasileira que ele representa, não é elite, não. Porque, infelizmente, o militarismo brasileiro hoje, as Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha, Aeronáutica, eles têm uma doutrina de extrema direita. Eles têm uma doutrina de extrema direita. Eles têm a arrogância dos extremistas de direita. E eles têm que entender que eles são povo, entendeu? Os soldados que estão ali, numa grande maioria deles, 90% deles, vêm do povo pobre, do povo trabalhador. Então eles têm que entender que ele está ali para defender o povo brasileiro, que são os trabalhadores em sua enorme maioria. É assim que eu penso e é isso que eu falo. Bom dia e muito obrigado a todos vocês. Continue gostando dos meus vídeos. Comentem, compartilhem, dê as suas opiniões, que eu não estou aqui para ser unanimidade, claro que não. Entendeu? Talvez eu fale alguma coisa aqui que as próprias pessoas progressistas acham que, não é bem assim. Dê as suas opiniões. Eu sou um bom ouvidor. Eu falo muito, mas eu falo o que eu penso, mas eu penso para falar. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente, num nervosismo, às vezes a gente fica muito puto, empolgado e acaba mordendo a língua, isso é normal. Bom dia.